Ontem eu conheci uma mulher que muito provavelmente está tomando um belo golpe de um sheik árabe. Essa mulher estava no banco quando de repente ela começou a fazer perguntas para mim, porque eu estava escrevendo. Eu estava fazendo algumas coisas na minha agenda, conforme a posição que eu estava virando a página era mais confortável. Uma vez eu escrevia com a mão direita, outra vez eu escrevia com a mão esquerda. E essa mulher vira para mim, fica assustada e pergunta, fala assim: desculpa te incomodar, você escreve com as duas mãos? Eu falei: escrevo. Ela falou assim: bem, né? Eu falei: mas com a minha mão esquerda é melhor. Aí ela falou assim: não, você escreve bem com as duas, mas parecem duas pessoas diferentes. E a partir daqui começou a conversa. E aí ela vira pra mim e fala assim: que idioma é esse que você tá escrevendo? Eu falei pra ela: português. Ela: português de Portugal? Você é portuguesa? Eu falei: não, eu sou brasileira. Aí ela pegou, começou a falar do Brasil, que ela sabia, né, as coisas, informações que ela já tinha do Brasil, perguntou se era verdade, se não era. E claro, né, as perguntas eram aquela coisa: se todo mundo anda de biquíni o tempo inteiro, se todo mundo toma café o dia inteiro, se todo mundo sabe jogar futebol, porque a primeira carteirada que ela me deu: você deve então saber jogar futebol. Eu falei: não sei jogar futebol. E começou um papo bem descontraído, quando ela vira pra mim no final da conversa, assim, quando eu fiquei quieta, continuei escrevendo, ela disse: não quero te atrapalhar. Ela vira pra mim e fala assim: você é uma poetisa? Eu falei: não, eu não sou poetisa. Ela falou: mas você tá escrevendo há tanto tempo. Aí eu falei: não, eu escrevo sobre a minha vida, faço alguns agradecimentos, mas agora em questão, nesse último momento que a senhora tá me perguntando, eu tô fazendo um roteiro para um vídeo. Aí ela: que roteiro? E eu, coincidentemente, eu estava fazendo o roteiro do próximo vídeo, que é do Sheikh Hamdan, do príncipe, né, Fazl, da família Al Maktoum. E falei pra ela. Ela: se você quiser eu posso te dar alguma ajuda. Eu falei: jura? Ela falou: eu sei muito sobre a família real. Aí comecei a fazer as perguntas pra ela, mas aí eu parei as perguntas lá que eu tava fazendo pra ela, e aí eu viro pra ela e falo assim: mas por que a senhora conhece tanto sobre? Ela falou: porque eu namoro um sheik da família Maktoum. Gente, quando ela falou isso pra mim, aí eu fiquei super empolgada, né? Aí eu virei pra ela e falei assim: dona fulana, quem é deles? Aí ela falou: o Sheikh Ahmed. Gente, quem que é o Sheikh Ahmed? Eu até já fiz vídeo dele aqui no canal. Ele é dono de uma das companhias aéreas que fazem os Emirados. E aí, meu amor, eu fiquei assim, passada, porque pelo jeito dela, pela idade dela, seria impossível a gente, conhecendo o histórico desses caras, não somente eu, mas aqui no mundo árabe, todo mundo sabe que esses sheiks preferem as novinhas. E ela já era uma senhora de lenço, uma senhora com uma idade muito avançada. E eu fiquei meio chocada, porque não é normal isso aqui no Egito, principalmente a mulher falar sobre isso assim abertamente. É uma mulher que tem dinheiro. Como é que eu sei que ela tem dinheiro? Eu sei que ela tem dinheiro por 3 fatores. Primeiro, a conversa dela, uma mulher super culta, porque como ela achou que eu fosse poetisa, ela começou a falar de um monte de poetas que eu não sabia antes, mas agora eu até conheço alguns devido à novela que eu falei pra vocês, que eu tô assistindo, que eu terminei, comecei de novo, O Século Magnífico, e ela falou de alguns poetas do século XV que ela gosta. E eu fiquei assim, sabe? Aí a gente começou nos papos de filosofia sufi, porque eu não conheço profundamente, mas eu tenho uma rasa informação sobre a filosofia sufi, que é uma filosofia muito bonita, que eu pretendo me aprofundar, porque eu gosto dos pensamentos sufi. Isso antes da novela, porque eu já tive um namorado /marido, que ele inclusive é até hoje sufi, ele mora no Brasil, mas ele é sufi e ele é libanês. A gente começou a conversar, e esse é um fator. O segundo fator, que ela estava usando joias. Vocês sabem que eu conheço joia, né? É uma coisa porque eu gosto, eu bato o olho, eu sei se aquilo é joia ou se é uma bijuteria muito boa. E ela estava usando joia, mas ela não estava usando pecinha assim pequenininha, ouro, não. Ela estava usando diamante. Tenho certeza que é diamante? Aqui não tenho certeza, porque eu não sou uma perita no assunto. E são joias que parecem joia de família, joia antiga. Então ela tem dinheiro. E assim, o terceiro fator, que a gente estava sentado na ala VIP desse banco. E tá, o que tem a ver sentar na ala VIP do banco? Porque eu estava sentada na ala VIP do banco. Nessa área do banco só senta quem tem muito dinheiro. E aí por que eu estava sentada lá? Porque lembra que eu contei pra vocês num dos vlogs, stories também, que um mocinho lá gostou de mim, e a partir dali, toda vida que eu vou ao banco, eu vou na ala VIP, porque o mocinho lá gostou de mim, e aí, muito assim, carinhosamente, ele me bota na ala VIP. Mas você percebe que as pessoas ali são pessoas
de old money, sabe? Elas têm uma grana há muitos anos, porque são pessoas que são diferentes de mim. Sem contar que essas pessoas, quando elas estão ali, elas não ficam como eu o tempo inteiro esperando, que foi o caso dessa senhora. Então a gente percebe quando a pessoa tem dinheiro, e dinheiro antigo não é dinheiro de agora. Aí eu fiquei mais surpreendida ainda, porque aí eu comecei a entrar em assuntos com ela sobre este possível bofe que ela está se relacionando, esse sheik. Porque aí, como eu já fiz vídeo desse cara aqui no canal, eu estudei sobre esse cara, o Sheikh Ahmed, porque ela falou, ele tem até uma companhia. Aí ela falou o nome da companhia, vou deixar aqui porque eu não lembro agora. Ela falou, na companhia tal. E aí eu fiquei assim, e agora? Falo pra ela ou não falo pra ela? Fiquei nessa, sabe? Porque se eu falasse pra ela, como que eu sei? Como que você tem certeza? Aí, gente, eu não aguentei. Meu caráter falou mais alto. E foi quando eu virei pra ela, eu falei assim, deixa eu perguntar uma coisa pra senhora. A senhora já foi até os Emirados encontrar com ele? Porque esse sheik vive, não em Dubai, mas sim em Abu Dhabi. E aí eu falei, a senhora já foi a Abu Dhabi falar com ele pessoalmente? Ela falou, não. Eu não tenho tempo, ele também é muito ocupado, mas a gente está se relacionando há poucos meses, são somente 2 meses, então a gente está mais aprofundando nossos assuntos para nos conhecermos melhor e depois, no futuro próximo, ou ele virá ao Egito ou eu irei a Abu Dhabi. E aí eu fiquei mais assim chocada, sabe, com a inocência dessa mulher. Eu falei, a senhora não é casada? Aí, porque eu vi, né, um monte de anel de ouro com diamante, mas não, assim, tinha ali um monte de coisa que poderia ser uma aliança. Ela falou, não, eu sou viúva. Eu falei, tem filhos? Ela falou, não, infelizmente eu não tive essa bênção de Deus, eu não tenho filhos. Eu tenho alguns sobrinhos que eu cuido e tenho contato com os filhos do meu marido falecido. Aí eu não entrei em detalhes porque aqui você já subentende que o marido dela, pelo fato dela não ter tido filhos, obviamente ele deve ter casado novamente, mas deveria gostar muito dela, então manteve os 2 casamentos e ela deve ter concordado porque ela tem um bom relacionamento com os filhos do marido. E eu não quis entrar em muito detalhe porque eu tava querendo ali, porque eu tava ficar com meus botões pensando como é que eu ia chegar no ponto do golpe sem ela ficar ofendida comigo. Aí eu falei, a senhora sabe o que está acontecendo agora no mundo em relação a sheiks árabes? Aí ela falou para mim assim, não, eu não sei, o que estão falando? Eu falei, então, eu não sei como é que eu introduzo isso com a senhora. Ela falou, olha, antes de você começar, eu vou te falar, eu sou uma mulher que eu tenho muitos anos de vida, eu sou uma pessoa muito vivida, eu viajei o mundo inteiro, eu tenho um negócio, eu trabalho com galeria de arte, inclusive eu vou conhecer a galeria dela, ela tem uma galeria de arte de antiguidade, então aqui eu já tive a confirmação de que ela tinha muito dinheiro mesmo, sabe? E ela falou, eu sou viajada, eu trabalho com artistas, então eu não acredito nessas conversas que as pessoas fazem de comentários pejorativos a respeito dos árabes, gente, aqui os egípcios, né, chamam as pessoas do Golfo Pérsico, ali dos Emirados, da Arábia Saudita, de árabes, tá? E aí ela falou, eu não acredito nesses termos pejorativos, nessas histórias pejorativas que falam sobre os árabes, assim como tem muita gente que fala de forma pejorativa de nós egípcios. Você não acha? Ela falou pra mim. Aí eu falei, sim, mas não é sobre isso que eu estou falando, que eu quero dizer pra senhora. Aí ela falou, o que é? Aí eu falei, olha, eu não sei como que eu começo sem ofender a senhora, porque eu não quero que a senhora me entenda mal de jeito nenhum. Mas é assim, atualmente, já de uns anos pra cá, muitos homens na internet, muitos caras que são golpistas, eles se passam por sheiks, por homens idôneos, para poder se relacionar com mulheres que tenham muito dinheiro, para poder essas mulheres que estão em alguma situação emocional mais delicada, começarem a ter ali um amigo, um parceiro na internet, e de repente eles começam a pedir dinheiro, eles começam a fazer um monte de coisa que depois a senhora se vê caindo numa teia que a senhora não consegue sair. Aí ela vira para mim e fala assim, mas minha querida Habibti, você não precisa se preocupar, porque ele, por ser um sheik, dono de companhia aérea, dono de um nome muito influente no mundo, se ele me pedir dinheiro, automaticamente ele vai me fazer desconfiar dele. E como é que eu ia contar para essa senhorinha boazinha, que não é somente o dinheiro, mas também, principalmente que eu acho, no caso dela, uns nudes, né, gente? Pedi umas fotinhos dela ali sem o hijab, sem, né? E aí eu não sabia como falar isso pra ela. Eu fiquei quieta, fiquei calada. Eu fiz assim, a senhora tem razão, eu fiquei calada. Fiquei calada. Esse lugar tem até um Starbucks, uma portinha ali que é um Starbucks pequenininho pra poder a gente tomar tudo ali de graça. Aí, claro, também uns 3 cafés, porque eu fiquei lá 3 horas. Fui, peguei meu café, trouxe o café fechado, eu abri o café e fiquei mexendo, porque eu tava pensando
como que eu ia falar pra ela isso. E aí eu mexendo o café, aí ela virou pra mim e falou assim, você tá bem? Aí eu falei, tô. Ela falou, porque a gente tá aqui há uns 20 minutos, a gente conversou, mas pelo jeito você tá muito mais tempo, né? Pelo tanto que você já escreveu aí. Eu falei, eu tô aqui há umas 3 horas já. Era umas 2 horas, tá, gente? Não marquei o tempo. Aí ela falou assim, e por isso que você tá mexendo o café assim, tão incomodada? Aí eu falei, não, eu vou falar pra senhora, eu preciso contar uma história pra senhora. Aí ela pegou e falou, conte. Aí, gente, eu peguei, contei alguns casos do canal Sobrevivendo na Turquia. Contei para ela primeiro, eu falei, olha, no Brasil a gente tem uma ativista muito importante, ela chama Dani Boggioni, ela tem um canal no YouTube que chama Sobrevivendo na Turquia. Aí mostrei o canal para ela, falei, olha, esse canal, ela falou, nossa, que interessante, é em português, né? Eu falei, Aí eu falei, mas agora o YouTube tem a possibilidade da gente ver legendado em inglês. A senhora fala inglês? Ela falou, eu falo fluentemente o inglês. Eu falei, então a senhora depois pode dar uma olhadinha no canal. Aí ela falou, mas sobre o que é esse canal? Aí eu falei, ela conta histórias de mulheres do mundo inteiro que ou sofreram golpes do amor. Aí fui entrando nos detalhes do Sobrevivendo na Turquia. E ela se interessou pelo assunto. Ela falou, nossa, aqui no Egito tem acontecido. Aí ela começou a me contar casos que ela conhecia, que aconteceu com clientes da loja, lá da galeria dela. Aí ela me contou que teve uma menina que tinha 16, que tem, né, 16 anos, isso aconteceu esse ano, 2024, né, no final do ano passado. Essa moça estava se relacionando com um cara, mas era um cara da idade dela, da mesma faculdade, e eles começaram a trocar fotos, até que ela terminou com esse cara, porque ela não queria noivar, fazer nada, nenhum compromisso sério com esse cara. Era uma menina de lenço também. Aí ela pega e termina com esse cara. Quando ela termina com esse cara, aquele clássico caso de golpe, de chantagem, né? Aí o cara, esse moleque, começa a falar pra ela, olha, as fotos que a gente trocou na internet, eu vou jogar tudo na web, vou botar na faculdade se você não ficar comigo. E a menina foi obrigada a contar pros pais o que estava acontecendo. E detalhe, a menina, segundo essa senhora que estava ali, a dona Amura, ela estava me falando que não foi nem nada muito sério, porque a menina não chegou a ficar completamente sem roupa, mas ela tirou o lenço pro cara, ela tava com roupas mais assim, decotadinhas, sabe quando você tá em casa, no seu quarto, à vontade? Foi fotos desse tipo, fotos ela fazendo charme pro cara, fotos que para uma menina de família, uma menina que usa lenço, sim, é comprometedor. Aqui no Egito, sim, isso daí seria um problema para ela. E ela contou para os pais obviamente ficaram muito decepcionados com a filha de ouro deles, ficaram chateados, mas foram até as autoridades, né? Claro que a menina passou vergonha, aí segundo essa senhora, eles acabaram tirando a menina do Egito. A menina tá morando agora na França, para poder abafar o caso, porque a família acabou descobrindo, então foi esse tipo de caso. E aí quando ela me contou esse tipo de caso aqui com essa moça em específico, ela citou que tinham mais outros clientes que eram muito próximos dela, que tinham passado por situações piores do que essa, outras mulheres, né, clientes. Mas ela não entrou em detalhe aqui. Porém, aqui eu já tinha a minha passagem, meu passaporte ali de entrada pro assunto, sem ofendê-la. Aí eu virei para ela e falei, então, era isso que eu queria falar com a senhora, porque eu tenho, assim, dentro do meu coração, eu senti que este homem não é o Sheikh Ahmed, porque eu acho que esse cara, ele tá querendo dar um golpe na senhora, tipo isso. Ela ficou meio esquentada, assim, ela falando muito baixo, mas aquela voz, assim, abafada de raiva. Ela falou, você acha que eu seria capaz de tirar fotos pra ele? Aí eu falei, não, eu acho que a senhora não seria capaz, como eu também não seria capaz. Mas esses caras, eles entram na cabeça da gente. Agora a senhora não é capaz. Eu falei, olha, uma vez eu quase caí num golpe desse. Aí eu falei pra ela, né, eu peguei um caso dali do Sobrevivendo na Turquia, mais ou menos, e falei pra ela, falei, ó, já aconteceu comigo de eu me interessar por um cara, a gente tava namorando na internet e ele entrou na minha cabeça. Aí ela falou, e você chegou a mandar as fotos? Eu falei, eu não cheguei a mandar as fotos porque eu descobri o canal Sobrevivendo na Turquia e não mandei as fotos, mas eu ia mandar, eu só tava querendo coragem pra mandar. Aí ela ficou meio assim, sabe, ela entendeu o que eu tava falando e eu não sei se ela acreditou na minha história ou não, porque eu tava gaguejando muito, porque eu sou péssima mentirosa. Aí ela falou assim, você acha que se é um golpe ele entra na minha cabeça? Eu falei, ele entra. Ele entra porque a senhora, pelo que a senhora está falando, o jeitinho que a senhora fala dele, a senhora já está envolvida. E ele
eles têm técnica para isso, porque eles são treinados para fazer esse tipo de coisa. Aí ela falou, e depois? O que ele vai fazer? Eu não vou casar com ele se ele me chantagear. Eu falei, não, ele vai pedir dinheiro para a senhora. Aí ela falou, como assim? Eu falei, vou falar uma coisa para a senhora. Eu contei isso para ela e foi verdade. Esses dias eu estava vendo uma bailarina, que eu acho que muitos de vocês até seguem ela. Essa bailarina, eu não vou citar o nome dela, porque eu não sei se eu posso falar isso ou não, porque eu não lembro se ela botou isso no Close Friends ou no aberto. Ela postou um vídeo dela com a cara de outra mulher, que ela estava falando, gente, olha só, estão usando até minha cara. Algum perfil dentro do Insta pegou o corpo dela, a situação era perfeito. Quando eu olhei, eu só reconheci que era ela por causa das roupas de dança dela que eu conheço. E eu conheço o corpo dela porque ela é minha amiga, eu vejo ela, então eu conheço. Mas perfeito. Colocaram a cara de uma outra menina nela. E isso a gente já sabe que a inteligência artificial pode fazer. E aí eu falei pra ela, a senhora pode simplesmente uma hora estar num vídeo ali e ele botar o rosto da senhora no corpo de uma outra mulher. Ou a senhora tá sem lenço e ele usar, porque claro, para você, né, falei isso para ela, eu acho que para ele usar a sua imagem num corpo desnudo, ele vai precisar da senhora sem o lenço. Então a senhora não tire o lenço se a senhora estiver conversando com ele. Nunca faça nada, não mande foto, procura sempre se mexer na câmera, mas o meu conselho para a senhora seria a senhora finalizar essa situação. Gente, eu fui falando isso com ela, claro que eu estou resumindo aqui para vocês, mas eu fui muito mais a fundo com ela, assim, fui enrolando muito, contando histórias do sobrevivendo na Turquia, fui falando. Eu fui percebendo que essa mulher, ela foi ficando tão triste, sabe quando você sente que você acabou com o dia da mulher, você acabou com a vida dela ali? Foi isso que eu senti. Fiquei mal, fiquei com um peso na consciência horrível. Ao mesmo tempo, eu ia deixar ela mal agora, mas pelo menos era alguma coisa que ela ia poder saber o que está acontecendo com ela. Aí ela virou pra mim, ela falou assim, você tá falando isso porque eu sou uma mulher mais velha, não é? Ai, gente, tadinha. Aí eu falei pra ela também. Aí eu falei pra ela, quanto tempo faz que o seu marido faleceu? Desculpa a pergunta. Ela falou, faz pouco tempo. Ela não quis falar quanto tempo. Aí eu falei, quanto tempo depois a senhora começou a se relacionar com esse cara? Aí ela falou assim, acho que uns 6 meses depois. Eu tava mal um dia e aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um número de fora, e aí eu comecei a conversar, a pessoa foi muito delicada comigo, falou que me conhecia há muito tempo, e eu não sei por que as conversas foram batendo comigo, e a gente foi conversando. Aí eu falei, mas um número no seu WhatsApp, como é que esse número tinha seu WhatsApp? Aí aqui ela me falou que ela tinha uma galeria, ela falou, eu tenho uma galeria, muitas pessoas pegam o meu WhatsApp, porque esse era o meu WhatsApp da galeria, não meu número pessoal. Aí eu falei, mas era número de onde? Ela falou, dos Emirados. Eu falei, a senhora tem certeza? Ela falou, tenho muitos clientes no mundo árabe, eu sei o código de todos. Aí ela falou lá o código que era, me mostrou, aí foi aqui que ela abriu o WhatsApp, sabe? E aí na hora eu falei pra ela, a senhora sabe que alguém que conhece a senhora, sabe que a senhora perdeu o marido recentemente, e que a senhora estava abalada. Eu estava abalada, mas eu já sabia que isso ia acontecer, porque ela falou pra mim que o marido dela estava muito doente, então ela estava esperando já isso acontecer. Mas mesmo assim, né, ela estava abalada, ela estava ali super vulnerável, e aí eu fui falando com ela sobre isso. No final das contas, no final de tudo, chamou o meu número, eu fui lá, fiz o que eu tinha que fazer, e aí eu voltei porque ela ainda estava sentada esperando. Aí eu sentei com ela do lado dela, peguei na mão dela, falei, dá licença, peguei na mão dela, falei assim, olha, tudo que eu falei para a senhora não foi para magoar a senhora, mas só para a senhora abrir sua cabeça e saber que isso daí é um golpe. Esses caras, eles sabem com quem eles estão falando, eles sabem a sua vulnerabilidade, eles devem ter estudado a senhora, deve ser alguém ali, um olheiro dentro da galeria, alguém que trabalhou para a senhora, ou alguém que trabalha para a senhora, tente ver. Ela falou, não, meus funcionários são todos de altíssima confiança, eu sei todos eles, eu ajudo todos eles, há muitos anos estão comigo desde que eu abri a galeria, e blá, blá, blá. Eu falei, bom, então a senhora tome cuidado, porque esse tipo de homem, ele não se envolve com mulheres como nós. E principalmente, eu falei pra ela, principalmente mandar mensagem, abrir vídeo. Ela falou, mas como é que eu vejo ele nas fotos? Eu falei, a senhora já abriu vídeo com ele? Ela falou, não, porque eu não quis. Aí eu virei para ela e falei, a senhora tome cuidado, porque tem inteligência artificial, como eu falei para a senhora. Assim como trocaram a cara da minha amiga, eles podem abrir um vídeo ali, eu não sei, um filtro, alguma coisa que troca a cara da pessoa. A senhora vai ver que tem alguma coisa estranha na imagem, atraso de voz, o rosto não está perfeito.
ele vai falar que é a conexão e a gente vai acreditar, porque sempre que a gente abre vídeo aqui no Egito, quando a gente está falando numa, sei lá, numa chamada de vídeo, ou numa live, alguma coisa, sim, às vezes a gente tem um frozen da imagem, a gente tem a imagem se despedaçando, às vezes a imagem distorce, então tudo isso a gente vai aceitar. Então a senhora, tome cuidado, porque muito provavelmente ele vai pedir para abrir um vídeo com a senhora e ele vai sim aparecer, ele pode aparecer ali com a cara do Sheikh Ahmed, sendo criado numa inteligência artificial. Então a senhora tome muito cuidado. Eu não falei isso porque a senhora é mais velha ou não, porque eu também sou uma mulher mais velha, então não tem nada disso. Mas esses caras, se eles vão pegar alguém de fora, primeiro eles não vão falar no WhatsApp com essa pessoa. A senhora sabe que esses caras, eles têm outras esposas, eles vão trazer uma mulher profissional do ramo do amor. E eles vão se relacionar por um tempo e depois descartar, porque eles não podem ter um relacionamento com uma pessoa séria. E esses caras, ainda mais o Sheikh Ahmed, ele deve ser mais jovem que a senhora. Não me entenda mal, mas ele é mais jovem que a senhora. Tem que tomar cuidado mesmo. Tem que se blindar mais. Então não caia. A senhora pode se relacionar com outras pessoas. A senhora é uma mulher linda, muito elegante, muito culta, uma pessoa incrível. Adorei conversar com a senhora, mas a senhora pode se limitar a ter um novo relacionamento presencial, não expandir para a internet. Porque aqui dentro do Egito a senhora vai conhecer a pessoa pessoalmente, a senhora vai saber lidar melhor com as coisas. Mas esse negócio digital é tudo muito perigoso, é uma areia movediça. Então o meu conselho é que a senhora não faça isso. E aqui a gente encerrou o assunto. O que você acha? Eu acho que ela vai continuar falando com ele, infelizmente.